Queridos irmãos, irmãs, Shalom, a graça e a paz do Senhor seja realmente com todos vocês e com todos os seus familiares. Hoje nós estamos aqui para mais uma meditação e também uma oração. Nós vamos meditar numa porção da Sagrada Escritura que está em Mateus, capítulo 25, o verso 21. Mateus 25, 21 é o primeiro versículo, depois nós vamos para outros. Diz assim então a palavra: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então presta atenção a este princípio. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É assim que funciona. E eu quero agora te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Vamos então para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Esta passagem do primeiro livro de Samuel fala de quando Davi foi enviado pelo pai dele para ver os seus irmãos que estavam na batalha, quando Israel estava guerreando com os filisteus, contra os filisteus. E então o pai de Davi, chamado Jessé, pede que Davi vá lá onde Israel está acampado para ver como os irmãos dele estão. Nesse capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, no verso 14, diz assim: E Davi era o menor dos filhos de Jessé, e os 3 maiores seguiram a Saul. Ou seja, os 3 irmãos mais velhos de Davi serviam ao exército. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, 3 irmãos de Davi estavam lá no exército, servindo ao exército. E Davi, diz o texto aqui, o versículo 15 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, que Davi ia e voltava de Saul. Ele ia lá ver os irmãos, levar comida, e ele voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Ele era um adolescente. Ele não tinha idade para a guerra. Então, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Quando Davi chega lá e vê que o Golias está desafiando o exército, pedindo que um homem vá lutar com ele, e Davi sentiu que aquele gigante estava abusando, e ele então ficou interessado naquela conversa e começou a perguntar o que seria oferecido a quem lutasse e vencesse aquele gigante. E aí, enquanto os soldados explicavam para ele, o irmão dele ouviu. Aí agora nós vamos ler no capítulo 17, 1 Samuel, o verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? É só isso aqui que eu quero que você fique informado. Eliabe, então, nos fala da quantidade, qual o tamanho desse rebanho do qual Davi cuidava. Inclusive, quando Samuel foi à casa de Jessé, enviado pelo Senhor para ungir um dos filhos de Jessé, Davi não estava lá.
E aí alguns pregadores e até alguns teólogos suspeitam que Davi era um filho bastardo. Eu não sei, não temos nenhuma informação bíblica sobre isso. Mas assim, eu na verdade não creio que é por isso. O Davi ele ficava fora de casa porque ele era pastor de ovelhas. Já te falei sobre isso, né? Pastor de ovelha, ele dorme lá junto com as ovelhas. Ele vigia as ovelhas durante a noite e durante o dia. Não tem folga, ele fica direto no campo cuidando das ovelhas. E o Eliabe nos dá a informação de que eram poucas ovelhas. Então, eu já li para você que as ovelhas eram do pai, que Davi cuidava das ovelhas do pai, e também já li para você que Eliabe diz que eram poucas as ovelhas que Davi cuidava. Não era um grande rebanho, era um rebanho pequeno. E aí Davi se sente então desafiado e acha muito abusivo o desafio do gigante, e ele então se oferece para lutar contra o gigante, enfrentar o gigante, derrotar o gigante que estava lutando contra o seu povo. E aí ele vai conversar com o rei. E o rei então fala: Mas Davi, você é muito pequeno, você é inexperiente, esse gigante aí, ele está há anos treinando. Ele é muito forte, poderoso e muito treinado. Aí Davi vai e fala da sua experiência. Presta atenção. No capítulo 17, o verso 34. Então disse Davi a Saul, ao rei: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Presta atenção que ele também sempre fala nisso, as ovelhas de meu pai, as ovelhas de seu pai, porque ele estava falando dele, né, para Saul. Apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. O urso ou o leão chegava a apanhar a ovelha. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, imagina o urso, aquele animal forte, grande, se levantando na frente de Davi. Aí o que Davi fazia? Lançava-lhe mão da barba, pegava o urso pela barba, ou o leão pela juba, e o feria e o matava. Por quê? Por causa do amor pela ovelha, as ovelhas eram do pai dele, então ele arriscava a vida, mas a ovelha não podia morrer. E ele então, assim feriu teu servo o leão como o urso, seja qual animal que for. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. E ele diz no verso 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então, eu quero que você pense no amor de Davi pelas poucas ovelhas. E ele dava vida por elas, arriscava a vida por elas, pelas poucas ovelhas, também porque as ovelhas eram do pai dele. E quando o pai dele fosse ver as ovelhas, ele queria mostrar todas as ovelhas que o pai deixou com ele e suas crias, o quanto cresceu. Ele não queria dar relatório de que uma ovelha se perdeu. Ele não queria chegar em casa e falar: oh, pai, infelizmente o urso pegou o leão, o urso pegou a ovelha, ou o leão pegou a ovelha, comeu e tivemos baixo de uma ovelha. Não, Davi não queria chegar em casa com esse relatório. Davi queria apresentar ao seu pai todas as ovelhas que o pai deixou na mão dele.
Esse era o Davi. Então, quando o Senhor pede para Samuel ungir Davi, ele não estava ungindo qualquer pessoa, não. Ele estava ungindo alguém que morria de amor pelas ovelhas. Ele estava ungindo um garoto corajoso, um garoto valente, um garoto que tinha consciência de que aquilo que o pai colocou na mão dele, ele ia dar conta da melhor forma possível. Então, Davi é um exemplo de quem foi fiel no pouco. As ovelhas eram poucas, mas era ali no pouco, era ali a sua escola, era ali o seu treinamento. E por isso ele foi ungido rei de Israel e foi o melhor rei que já teve nessa terra. Claro que excetuando o Messias, o Magia, Davi foi o melhor rei que teve nessa terra. Então ele foi treinado com poucas ovelhas, mas foi fiel ali, lutou por elas, sangrou por elas, suou por elas, abriu mão de sono, de descanso, de conforto, muitas vezes, até da família, por elas, porque as ovelhas do seu pai. Não faltou comida, não faltou água, não faltou sombra, não faltou remédio, cuidados por aquelas poucas ovelhas, não faltou. Às vezes o Senhor coloca na sua mão uma família para você cuidar, ou uma pessoa, ou duas famílias, ou duas pessoas. Seja qual for o número de ovelhas que o Senhor coloca para você cuidar. São pessoas que chegam, às vezes te pedem coisas, te pedem oração, ou te pedem um alimento, ou te pedem. Faça. Faça. Pode ser pouco, mas você está em treinamento, você está sendo observado, observada. Seja fiel nesse pouco que foi colocado na sua mão, porque você está sendo treinado. Esta parábola aqui que fala dos 10 talentos, eu já falei dela para você numa outra vez. E quando eu falei dela para você, eu disse que o homem, ele ia viajar, então ele deixou tudo que tinha na mão dos funcionários. E aí o verso 15 do capítulo 25 de Mateus diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Olha a confiança desse homem. Ele tinha que deixar os seus bens, o seu trabalho, com pessoas de confiança, porque ele ia para muito longe. Então tinha que ser gente que ele confiava inteiramente. E é dito aqui que a cada um foi distribuído segundo a sua capacidade. Um recebeu 5, o outro tinha uma capacidade diferente, recebeu 2, e o outro tinha uma capacidade diferente dos 2 primeiros, recebeu só uma. Então eu quero que você preste atenção que já na distribuição do trabalho, dos talentos, esses funcionários já eram observados antes. Cada um mostrou a capacidade que tinha e foi visto pelo patrão deles a capacidade de cada um. Aí depois que ele já conhecia, já havia avaliado, já tinha visto o comportamento, a produção de cada um, ele então chama 3 desses funcionários de confiança e distribui para eles os talentos. E ele vai. E aí,
Sobre os dois primeiros, ele disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isto é um princípio, isto é uma lei, isso funciona assim, não tem outro jeito. Então, seja onde você estiver trabalhando, seja qual a função que te deram, você está sendo observado, seja fiel, seja bom nisso aí. Às vezes é um serviço em casa, você está sendo observado, tá bom? Preste atenção nisso, guarde isso no seu coração, não deixe essa semente cair por terra, não, e eu vou vigiar aqui também para não deixá-la cair à beira do caminho. Querido Pai, sabemos que estamos sendo observados e que aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer já é segundo a capacidade observada. Mas nós queremos desenvolver isso. Daqui a pouco, nós queremos passar para funções maiores. Não por ambição, mas por provar que fomos fiéis no pouco. Nos ajude a ser fiéis no pouco, a sermos fiéis no pouco, nos ajude. Nos ajude a manter o amor pela obra que o Senhor coloca na nossa mão. Nos ajude a ter carinho, zelo, amar essa obra que o Senhor coloca em nossas mãos. Amar as ovelhas que tu confiastes a nós. Obrigado pela confiança. E nos ajude nessa investida a te agradar. Fazer do jeito do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti. Que nós possamos desempenhar da melhor forma possível aquilo que Tu colocaste em nossas mãos. E que um dia o Senhor se alegre conosco e possa nos dizer: bem-estar, servo bom e fiel, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, vamos festejar juntos, vamos rir juntos, vamos comemorar juntos, vamos compartilhar desta alegria. Que seja assim, Pai. Nós queremos dar alegria ao Espírito Santo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E até o próximo áudio, debaixo da permissão do nosso Eterno Pai. Amém.